Mateus capítulo 25, nós vamos ler do verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, adormeceram todas. Tiraram aquele cochilozinho, né? E adormeceram. Mas, aqui que eu quero que você veja aí no verso 6. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que os vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Os que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Volta um pouquinho no capítulo 24. Nós vamos ler outra passagem, porque aqui está falando da volta de Jesus. Nós vivemos num tempo em que a volta de Jesus não é mais pregada. Muitos já não creem. E nós estamos num tempo, dependendo do local que você vai, que a Bíblia já é considerado um livro de fadas, de magia, de mentirinha. É como que está lendo uma historinha Era uma Vez. E as pessoas não creem mais na verdade da palavra de Deus. Mas existe uma mensagem que ecoa toda a palavra de Deus, e é o nosso encontro com Cristo. Então, só que no capítulo 24, vamos ler o verso 29, porque ele fala assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que Filho do Homem é de vir. No capítulo 24, no verso 29, Jesus começa a dizer, e alguém pode ler o verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias... Aí, só um minuto. Depois da tribulação. Jesus coloca em Mateus 24, tudo antes que ele descreve, no capítulo 24, chega um momento que ele para e ele fala, olha, depois que acontecer a tribulação, então tem um marco, tem uma referência bíblica. Então, por muitos anos se foi ensinado em algumas denominações evangélicas que Jesus voltaria antes da tribulação. E esse é o versículo que fala, depois da tribulação daqueles dias. Isso é um assunto para outra hora. Mas Jesus coloca o marco que é depois. Pode continuar o verso 29. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Agora, presta atenção no 30. Então, depois que tudo isso acontecer, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Agora preste atenção no verso 31.
Aqui é o que eu quero que você veja. Lá que eu falei do 25 do verso 6, você vai ouvir a trombeta, você vai ouvir um grito. Olha, eis aí o noivo! É o momento do encontro. Saírem ao encontro. O verso 31 diz: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Aqui é onde entra que nós cremos a palavra que nós denominamos arrebatamento. É quando Deus manda os seus anjos vir buscar os seus. Você não precisa abrir, mas eu só vou ler para você. Lá em Gênesis capítulo 3, uma promessa que foi feita, que diz assim: então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Verso 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando nós falamos da volta de Jesus, nada mais nós estamos falando da vitória prometida no Jardim do Éden. No momento da queda, Deus dá o livramento e Deus já provê aquilo que vai ser a nossa redenção. Mas não é só a morte de Jesus na cruz. Porque Jesus poderia ter morrido e nós poderíamos como venerar ele, por exemplo, no dia de finados. Nós poderíamos ter uma fotinha de Jesus como de um falecido e nós venerarmos alguém que foi grande na história, mas que morreu como qualquer pessoa. Mas aí veio a ressurreição. Jesus ressuscitou. Aleluia. E aí ele é o primeiro a mostrar: como eu ressuscitei, olha, eu vou ressuscitar você também. O mesmo Espírito que me ressuscitou dentre os mortos vai te ressuscitar também. A mesma vida eterna que o Pai está me dando, no sentido da humanidade, essa eu estou oferecendo para você também. E é de graça. Isaías 55 é de graça. O apelo, a salvação é de graça. Mas também não para aí. É isso que é importante. A história de Jesus não termina no nascimento. A história de Jesus não termina no batismo. A história de Jesus não termina na crucificação. Tem a ressurreição, e que a ressurreição tem uma promessa. Amém. Atos capítulo 1, quando ele está no Monte das Oliveiras, que ele vai subir, aparecem os 2 varões e diz: varões galileus, 2 homens de branco, por que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus que vocês estão subindo, vendo subir, também é de mim. Amém. Ele vai descer. Glória a Deus. E eu quero nessa manhã te despertar para essa promessa do arrebatamento. Isso quer dizer que tudo aqui é passageiro. É interessante que tudo que a gente se apega, tudo que aos nossos olhos parece ser concreto, na verdade é passageiro. E a nossa salvação, como você leu de manhã, ele é a rocha. Ele é a rocha da nossa salvação. E ele fez uma promessa em João 14. Olha, se eu for preparar lugar, eu vou voltar para te buscar. Oh, glória a Deus. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, diz assim: olha, fala para os cristãos aí, quando alguém morre, não é para você ficar triste como os demais. Por quê? Porque nós temos uma esperança. Amém. Nós vamos estar com Cristo. Amém. Tem gente que vai primeiro pela morte.
Tem outros que estiverem vivendo o tempo do arrebatamento, é como dizer assim, ele já foi no trem primeiro, mas está te esperando lá na estação, você vai encontrar com ele no final. Amém. Amém. Nós vamos estar juntos. Mas com qual promessa? Essa aqui. Só que Mateus 25 fala de uma igreja. Fala de uma noiva. Todas elas são noivas. Todas elas estão vestidas. Todas elas estão esperando o noivo. E todas elas dormiram. Não há diferença entre as noivas. A única diferença é que umas deixaram o azeite para trás. Elas se esqueceram de se preparar. Às vezes nossa fé é assim. A nossa fé ela precisa ser alimentada. É como antigamente se fazia isso, né? Hoje em dia é menos comum. Você tinha a lamparina. Você tinha que abastecer a lamparina para a lamparina poder acender. Se você esquecesse de comprar o querosene, não dá, é como você está no carro. E o carro para e você esqueceu de botar a gasolina. Não é um problema mecânico, é o combustível. O combustível é o azeite. E o nosso combustível da fé também é a palavra de Deus, é a presença do Espírito Santo. Guardem isso que eu vou falar para vocês. Não existe um local aonde o noivo não está presente e tem o Espírito Santo. O noivo é Jesus. Não existe um local onde o Espírito Santo está presente e não tem Jesus. Se não tem Jesus, pode bobear que o Espírito lá é outro. E se tem Espírito, mas não tem Jesus, desconfia desse Espírito. Porque ele veio para glorificar Jesus. Ele veio para nos levar a Cristo. Ele é o nosso bom pastor. Ele que vai nos guiar. Você deu essa palavra do Salmo, do pastor com as suas ovelhas. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Quem que dá a vida por você? No momento que a gente precisa. Não dá nem a mão. Mas aí, Mateus 25, Jesus está falando para os seus discípulos. É preciso vigilância. Como que eu vigio? Essa é a pergunta. A primeira coisa é sabendo que você tem azeite para a sua lâmpada. Ninguém vai descer no joelho da oração por você. Você vai ter que descer no joelho da oração. O azeite é oração, pastor? Oi? O azeite é oração? Não, aqui o azeite, ele é no tempo antigo, aqui estava a luminária. Para esse pavio acender, precisa ter azeite aqui. Combustível. Se o azeite acabasse, a chama apaga. Então, o nosso azeite, na nossa lâmpada, certamente é a presença do Espírito Santo. Mas como nós desenvolvemos esse relacionamento? Como nós crescemos em Cristo? Como nós alimentamos a nossa fé? Diz, a fé vem pelo ouvir. A palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé não vem pela oração. A fé vem pela palavra. Se você não quer a palavra, a tua fé vai ser apagada. No momento que você precisar daquele, vamos supor, gásinho extra, aquele azeite da palavra, você não tem. Porque você não crê na palavra. Você não lê a palavra. Jesus diz assim, o Espírito Santo vai vir. Ele vai fazer lembrar todas as coisas que eu tenho dito. Se nós não lemos a palavra, o que ele vai lembrar? Você não pode se lembrar do que você não Nem conhece. uma flecha. É. Nossa, pastor. O Espírito Santo traz a você, mas porque você já alimentou. Esse é o poder da palavra. Esse é o poder da oração. Por exemplo, eu gosto muito, quando uma época da minha vida, eu li os salmos para me orar. Eu aprendi a orar pelos salmos. Não é que eu sabia, a gente ora, mas aquelas orações particular,
que você não faz na frente das pessoas, está nos Salmos. Eu creio que muitos dos Salmos são um eco profético das orações que Jesus fazia na terra. Quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Está nos Salmos. E saiu na boca de Jesus. Então, essa palavra vem, a palavra limpa, a palavra renova. Por exemplo, você está com uma ira muito grande, aí você lê a palavra, você tem que perdoar. Naquele momento, a palavra prega para você. Você não prega para os outros. E aí você vai em oração e fala, Senhor, tua palavra diz que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo. Você começa a criar um conflito, porque você quer agradar a Deus. Isso é que o Paulo fala em Romanos 7. Mas você vê dentro de cada um de nós algo que parece que não agrada a Deus, por mais que você agrada. Parece que nunca é suficiente. Parece que você está sempre quebrando uma lei, está sempre quebrando, está faltando um jejum, falta uma oração. Aí é a fé. Aí é como você está no barco. Está a tempestade e você sabe que Jesus está no barco com você. Tem coisa, gente, que a gente não pode mudar na vida. Não cabe a nós mudar. Jesus precisa levantar e declarar paz, declarar bonança. Jesus é quem salva. É o Espírito Santo que convence. Mas o que nós estamos fazendo nessa manhã com as palavras de Jesus? Relembrando o que ele disse, trazendo à memória o que ele falou e dizendo, olha, vigiai. Vocês não sabem a hora. Não é um estudo profético hoje, mas eu mostrei em Mateus 24. Para ter a volta de Jesus, tem que ter um período de tribulação. Tem que ter um período que a gente vai olhar o mundo e vai dizer, meu Deus, está tudo perdido. E o outro verso que eu quero chamar a atenção de vocês, em Mateus 25, foi o verso 10. Alguém pode ler, por favor? E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aí que eu quero que você lembre da historinha da Arca de Noé. Enquanto você está construindo uma arca, cada martelada é uma pregação. Ou cada pregação é uma martelada. Imagina você botando lá uma viga com a outra e você vai botar o prego. Cada daquela batida, todo mundo está vendo. Todo mundo está ouvindo. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. Mas não estão acreditando. Até que o quê? Fechou a porta. O apóstolo Paulo fala que uma hora a porta da graça vai se fechar. Isso é algo que para nós não levamos a sério. Existe uma oportunidade de salvação, como nunca antes teve na história do Antigo Testamento, exceto em alguns casos, como o salmista diz, bem-aventurado é o homem a que o Senhor não imputa o pecado. Você é perdoado, porque o que você fez merecia condenação. E aí o profeta fala, Deus perdoou o teu pecado, você não vai morrer. Você lida com as consequências, mas você foi perdoado. Isso é salvação. Salvação que Jesus fez nos cobre de todo pecado. Mas vai chegar uma hora, diz o texto bíblico, que essa oferta da graça, a porta vai se fechar. E diz o texto bíblico que vai ter gente batendo e não vai poder entrar. Ouviram da salvação, sabiam o que estava acontecendo. É como ver esses filmes de arrebatamento, que as pessoas estão na igreja, estão nos negócios, estão nas casas, aí Jesus volta e eles estão, de repente, vai tudo para a igreja. Não, nós estamos aqui, Jesus. Mas Jesus já voltou. Isso nos filmes.
a porta será fechada um dia. A oferta da salvação é de graça, mas a disciplina da oração, da vida cristã, compete a nós. Tem um filme muito bom que eu sugiro que vocês assistam no YouTube, de graça, que é aquele chamado O Peregrino. Aonde ele aprende que o mundo vai acabar, que o mundo está indo, será queimado e destruído. E ele tem um fardo nas costas muito grande, mas ele quer encontrar a salvação. E um evangelista fala para ele, está vendo aquela montanha lá longe? Lá é a salvação, vai até lá. E ele pega o que o evangelista falou e corre. Só que do ponto de partida que ele começa a ir para lá, no meio da caminhada vai aparecer várias coisas para te desistir. Vai aparecer várias coisas para te fazer dormir, adormecer. Vai aparecer várias coisas para dizer, olha, não vai por esse caminho não, vem por um atalho. Eu conheço um atalho, eu conheço um jeito melhor. Vai ter gente que vai dizer, não, isso que você falaram para você é mentira. Não, isso aí já não é mais verdade. É o que estão fazendo com a palavra de Deus. E eu quero nessa manhã, que nessa casa, você seja alimentado pela palavra de Deus. Amém. A única coisa, gente, que a gente tem nesse mundo de certeza, é como se Deus deixasse um cheque para nós e dissesse, olha, nesse cheque aí tem a provisão. Tem uma ilustração que pode falar de um ator americano, quando ele começou a sua vida de querer ser um ator, um comediante, e ele foi para algum lugar e para tentar emprego, para tentar a vida, tentar a sorte. E disse que ele chegou lá, ligou para a mãe dele, mãe, preciso do dinheiro para o aluguel. Eu não vou conseguir pagar o aluguel. E que ela falou, abre a Bíblia e vai ler a Bíblia. E ele falou, ele conta isso numa entrevista. Ele falou, minha mãe está doida, para que eu vou ler Bíblia? E ligava para ela, mãe, o aluguel vai vencer, eu não tenho dinheiro. Abre a sua Bíblia, você já abriu a Bíblia? Vai ler a Bíblia. Toda vez que ele ligava para ela, ela dizia, abre a sua Bíblia, você não leu a Bíblia ainda, vai ver a sua Bíblia. E ele falou que um dia, que naquele tipo de desespero que a pessoa já tem, ele falou, deixa eu ver essa tal Bíblia que minha mãe fala. Quando abriu, havia 6 cheques dentro da Bíblia. Todos os 6 cheques pré-datados para pagar 6 meses de aluguel. Eita glória! Entenda uma coisa, como Deus fala para você assim, olha, provisão, eu já te dei, está na minha palavra. Eita glória! O caminho do deserto, Jesus disse, não é por o homem não se alimenta só de pão, mas é o que sai da palavra da boca do Senhor. Amém. Nós perdemos isso no deserto da vida. Nós nos alimentamos de mentiras que líderes nos dão, políticos nos dão, profetas nos dão, propaganda nos dão, e nós não nos alimentamos da palavra de Deus. Ele diz, eu sou contigo. Ele falou que ele é contigo. Mas nós não cremos. Ele diz, eu vou prover para o teu caminho. Não te deixarei, não te abandonarei. A primeira oração que a gente faz, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me botou aqui? Senhor, por que eu estou passando? Só que junto nesse cheque que Deus nos deu, tem uma promessa. Glória a Deus! Sua vida não termina aqui. Eu vou voltar. Nós vamos ter um encontro. E Jesus fala na ceia, nós vamos cear juntos na eternidade. Amém. É muito bonito. Tudo que essas crianças estão tendo de sonho e visão espiritual, porque elas são crianças, normalmente elas não conhecem passagens bíblicas sobre isso, então você pode conferir o que elas estão falando. Todas elas falam, tem uma mesa grande, a pessoa vai se assentar, tem muita comida, Tem muitas crianças falando. tem uma ceia preparada para a noiva do Cordeiro. Amém! Glória a Deus! Você é a noiva.
Amém. Eu quero que nessa manhã, vamos ficar de pé, eu quero que você para e pensa que Jesus está vindo para te buscar. Amém. Glória a Deus. E é como que você entrou naquela loja de vestido de noiva e você está começando a se enfeitar para o casamento. Aleluia, sua glória. E você às vezes está esquecendo da maquiagem, do batom, do penteado. Você não viu aquela sandália que você queria, não veio aquela pessoa para fazer a tua unha ainda. Pensa na tua fé. Amém. O que você está deixando para trás? O que você está deixando de preparar na sua vida? Oh, Jesus. Aleluia. O que alguém está vindo para você com palavras negativas? Alguém está vindo com corações contrários? Alguém está vindo com pessimismo? E você está deixando de se preparar para o encontro mais importante, é o teu noivado com Cristo. Glória a Deus. Porque Ele prometeu que Ele vai te levar. Amém, papai. Glória. E Ele está dizendo, bota óleo agora extra aí. Amém. Amém. Vai buscar o óleo ainda que você deixou. Amém. Oh, papai. A fé, gente, aquela fé é da confiança de que o que você tem em Cristo é suficiente. Amém. Jesus, na Bíblia, Deus nunca vai te pedir, nunca pediu do homem o que o homem não tinha para dar. Amém. Jesus sempre vai vir aonde você está. Ele vai entrar na sua casa, Ele sabe a tua limitação, Ele sabe o teu problema, Ele sabe os conflitos, Ele sabe o problema da casa. Jesus te conhece por inteiro, igual você falou. Aleluia. Ele que me criou, Ele sabe até os problemas do meu coração. Amém, Senhor. Mas nessa manhã eu queria que você se imaginasse preparando para o teu encontro de noiva com Cristo. Você fazendo a sua unha da fé. Você passando a maquiagem da palavra. Amém. Você limpando aquele banho gostoso que você fala. E que você vai para o spa, preparar o dia de casamento. É o seu dia com Cristo. Eu quero estar na tua presença. Eu quero dedicar esse dia ao Senhor. Eu quero estar em oração. Senhor, se eu vou fazer um jejum, se eu vou fazer uma consagração, dedica um tempo especial com teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Para tudo que você estiver fazendo, toda a informação, todas as conversas da tua cabeça e fala, esse tempo eu estou rendendo a Cristo. Eu quero botar de novo Jesus no lugar de Senhor na minha vida. Aleluia. Eu quero que Jesus venha reinar no meu coração. Eterno. Porque eu quero passar a eternidade com Ele. Então eu quero que Ele venha estar comigo. Amém, Senhor. Senhor, nessa manhã, Pai, eu quero orar. Eu quero entregar a Ti, Pai, a nossa oração.